Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um vídeo. Hoje, novamente, a gente vai falar um pouco mais aí sobre gestão de risco, um tema tão importante que todo mundo deveria estar muito afiado, né? Dado que é aquela ferramenta, como foi falado no primeiro vídeo, que separa ganhadores de perdedores dentro do mercado. E hoje a gente vai falar um pouco mais aí sobre outro método de gestão de risco, conhecido aí por critério de Kelly. Basicamente é um modelo que a gente acaba aumentando a mão, aumentando as posições de acordo com que as coisas vão andando bem. Ou seja, quanto mais a gente acerta, mais o tamanho da mão será relevante em relação ao nosso PL. Quando eu compartilhar a tela aqui com vocês e mostrar tudo numa planilha como é que fica exemplificado, vai ficar muito mais fácil de se observar. Tá bem? Então vamos lá, lembrando sempre aí que aqui não consiste em nenhuma recomendação de investimento, tendo o vídeo aí caráter estritamente educacional. Compartilhando a tela aí com vocês, critério de Kelly aí basicamente no que consiste. A gente leva em consideração no seu cálculo a taxa de acerto do nosso modelo menos taxa de erro dividido por payoff. Payoff basicamente consiste aí na nossa média de ganhos dividido por média de perdas. A gente vai ter esse número, taxa de erro, a porcentagem que a gente erra nas nossas operações, taxa de acerto também, porcentagem que a gente acerta em nossas operações. Eu separei dois modelos aí que eu utilizo bastante, o IFR2 e o 9.1. Nesse exemplo aqui eu vou falar um pouco aí sobre o 9.1 de compra. Tinha feito alguns backtests anteriores aí e deixei separado aqui para vocês observarem melhor. Eu vou mudar aqui a minha câmera de lugar para vocês conseguirem observar todos os dados de forma mais clara. Basicamente aqui, esses backtests eu acabei utilizando um filtro dentro desses modelos, né? Porém, foi feito da seguinte forma. Todos eles, né, o 9.1 e o IFR2, eu acabei pegando dados aí do começo de 2010 até ali o final de 2021. E o setup 9.1 eu já expliquei no canal, e o setup IFR2 também foi explicado, vocês conseguem ver aí na playlist de setups. Vou aqui me apegar apenas aos dados em relação à taxa de acerto, taxa de erro e payoff, que é o que a gente acaba utilizando, né? Separei alguns ativos aí que são bem interessantes nesses modelos e vou falar um pouco aí com vocês. Então vamos lá. Primeiro aí, o que a gente acaba utilizando? Taxa de erro, né? Taxa de acerto. Deixa eu copiar isso daqui para cá. Payoff. Qual a taxa de erro aqui? Taxa de acerto, na verdade. Peguei a média aqui desses papéis que acabou tendo operações, né, desses anos de backtest. A média aí ficou em 67,12% de taxa de acerto. Na verdade, 0,6712. A gente joga isso aqui, formata, né? Taxa de erro também. Taxa de erro aí basicamente é 1 menos a taxa de acerto. E aqui o payoff, a gente acaba utilizando a média, né? A média de todos esses payoffs aqui, para usar como exemplo, acabou ficando em 1. Ou seja, quando a gente acerta 1, ganha 1, e quando perde 1 também. Porém, nesse modelo aqui de volatilidade, a gente tem uma taxa de acerto maior do que 50%. Então, nosso ganho no longo prazo está nisso daí, numa taxa de acerto mais alto. Mesmo que o payoff aqui fosse negativo, a gente poderia ter um resultado ainda relevante, né? Vocês vão observar isso aí no decorrer do vídeo. A gente coloca aqui um capital para operações por volta de 50 mil reais. E aí a gente teria que ver qual é o nosso percentual de alocação. Dado essas informações, a gente basicamente utiliza aí a taxa de acerto menos taxa de erro dividido por payoff. Payoff aqui é 1 no caso, né? Então não vai fazer tanta diferença. A gente aqui teria uma alocação de 34,24% do nosso capital total. Ou seja, a alocação em termos financeiros, a gente colocaria aí 34,24 vezes o capital total. Então a gente alocaria aí R$17.120. Basicamente funciona dessa forma, e a gente poderia brincar um pouco aqui com os dados. Por exemplo, se a gente tem um payoff aí de 0,8, a gente ainda seria ganhador nesse modelo, né? Por conta da taxa de acerto, e a gente colocaria aí um capital de 26%. Consegue se observar aqui exatamente o que eu tinha falado no começo do vídeo, que quando as coisas vão bem, o modelo ele fala o seguinte: coloca mais capital, investe mais, aumenta o tamanho da mão.
Quando a gente começa a ter uma taxa de erro, uma taxa de acerto mais baixa, ou até mesmo o payoff começa a diminuir, eles diminuem a mão, diminuem o tamanho da exposição indicado para você fazer, como por exemplo aqui se eu colocar 0,5, ou seja, alocação de 1,36% do capital. Aqui a gente já vê que já não vale a pena. Agora, se a gente bota aqui um payoff de 0,5, que é basicamente o quê? Quando a gente ganha 50 centavos e quando perde 1. Mas se a gente aumenta a taxa de acerto aqui para 75%, ou seja, já começa a fazer sentido fazer esse tipo de alocação. Vou utilizar como exemplo aqui o 9.1 de compra também. A gente teve uma taxa de acerto média aí dentro desses ativos de 40,96%. Ou seja, é um modelo com a taxa de acerto muito baixa. E o payoff aqui foi de 4,58, ou seja, vocês já começam a ver aí a diferença dos modelos, né? O primeiro modelo levava em consideração taxas de acerto altas, mesmo que com payoff baixo a gente consiga ainda ser lucrativo, porém esse daqui a gente tem uma taxa de acerto mais reduzida, aqui por volta de 40%, né? A média aí desses ativos que eu acabei selecionando. Porém o payoff, ou seja, quando a gente acerta, a gente ganha mais do que quando perde, é um payoff extremamente alto. A média aqui por volta de 4,58. A gente pode ver aqui o exemplo de Simpar, que a gente tem ali 5,65% de payoff. Então, assim, é um payoff muito alto que ainda faz sentido você operar nesses casos, né? Por exemplo, aqui 4,58, o modelo disponibiliza aí que a gente faça uma alocação de 28% do capital. Se a gente aumenta esse payoff aqui, ó, ele vai aumentando 29%, um payoff de 6, 31%. Agora, se esse payoff aqui começa a diminuir, 2, aí a gente já vê uma queda muito grande. Se esse payoff vai para 1,5, já não faz tanto sentido. Então, assim, todos esses modelos vocês têm que levar em consideração a taxa de acerto e o payoff. Qual o ponto negativo desse critério de Kelly, né? Essa forma de gerir o seu risco, das suas posições, que é exatamente o controle de dados. Para quem não tem o costume, o hábito, né, de acabar controlando todas as suas operações em relação à taxa de acerto, taxa de erro, payoff, ter a sua expectativa matemática já calculada em relação ao drawdown, essas coisas, você não vai se adaptar muito bem em relação a esse modelo. Mas se você tem todos esses dados aí calculados e controlados de acordo com o decorrer dos tempos aí, você vai ter a média, né, da sua taxa de acerto, o seu payoff, daí você vai ter uma precisão maior em relação à alocação dos seus ativos, tá bem? Então, por hoje é isso. Acho que fica claro aí como é que fica a utilização desse critério de Kelly. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, deixem nos comentários aqui do vídeo, que eu vou estar respondendo todos vocês aí. Deixe o like também no vídeo para ajudar o compartilhamento aí desse conteúdo. Se inscreve no canal aí, que todas as semanas eu vou estar postando para vocês um conteúdo bem bacana relacionado sempre aí à análise técnica, que é o que eu estudei há um bom tempo. Valeu, um abraço, vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.